Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a atuação no Ministério Público. Eu converso com Mário Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, sobre possíveis consequências para os pais que não vacinarem as crianças, entendimentos para a cooperação técnica da USP nas áreas ambiental, de segurança, tecnologia da informação e o programa de capacitação para atendimento às vítimas de crimes violentos. Doutor Sarrubo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores do Jornal da Gazeta. Bem, vamos começar a falar sobre a questão da vacinação de crianças. A gente vê uma adesão muito grande em todo o país, né? Inclusive aqui em São Paulo, no interior, a aceleração principalmente depois da liberação da Coronavac. Agora há muitos pais que são contra a vacinação, não tomaram vacinas e também não querem vacinar as crianças. Há a possibilidade de punição, porque se chegou inclusive a se falar da possibilidade de perda da guarda. Seria um extremo? Tem esse risco? Não, em primeiro lugar, vamos pontuar, não há o risco, né? Perda da guarda, perda do poder familiar, são medidas absolutamente extremas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que não vão acontecer pura e simplesmente porque o pai, por razões religiosas, filosóficas ou por convicção, decida não vacinar os filhos. As punições, as sanções, elas estão previstas num grande rol, ali no artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas elas devem girar em torno de uma advertência, mas mais do que isso. O trabalho do Ministério Público é um trabalho de construção de canais de diálogo e de convencimento desses pais, na medida em que entendemos, é obrigatória, sim, a vacinação, 2, ela é eficiente, é eficaz e necessária para que a gente possa conter a pandemia e manter as nossas crianças saudáveis e todo o entorno dela saudável, porque a gente não pode esquecer que a vacinação da criança, ela tem em vista não só a saúde da criança, mas todos os demais que estão no seu entorno, os avós, os pais, os demais familiares e assim por diante. Agora, já se chegou a ter discussão desse tipo com alguma outra vacina? Nessa questão das crianças? Olha, já, na verdade, já, não só na questão das crianças, mas como um todo, mas em especial, eu fui ao Supremo Tribunal Federal sustentar oralmente um caso aqui de São Paulo, da região de Campinas. Isso gerou uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que é o chamado tema 1103, e o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, sim, a obrigatoriedade dos pais vacinarem os filhos. Era um caso específico em que pais, por convicção de vida, eram naturistas, entendiam que as vacinas não deveriam ser aplicadas nos seus filhos. Isso foi comunicado ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, que tomou as providências judiciais. Essa discussão chegou ao Supremo, e o Supremo, com tranquilidade, determinou em termos de repercussão geral, ou seja, é obrigatório, é quase que lei, vamos dizer assim, é equivalente a uma legislação, a obrigatoriedade dos pais vacinarem os filhos, né, em determinadas circunstâncias, como, por exemplo, quando as autoridades assim recomendarem ou quando houver consenso na comunidade científica e assim por diante. Todas estas condições, queremos crer, estão presentes hoje na questão da Covid-19. Esse, pode-se afirmar, é um consenso, inclusive, em todos os procuradores gerais de justiça do Brasil, na medida em que o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, em reunião aqui em São Paulo, na última quarta-feira, emitiu uma nota técnica consolidando este entendimento. Então, esse é um entendimento, pode-se dizer, unânime nos Ministérios Públicos, no Ministério Público brasileiro. Agora, vamos falar então dessa questão da USP, né? Nós temos um reitor recém-empossado, o Carlos Gilberto Carlotti Júnior, que propôs a formalização dos termos aí de cooperação técnica entre a USP e o Ministério Público nas áreas ambiental, segurança, tecnologia da informação, no qual a USP tem expertise e poderia passar para o Ministério. O senhor acha que essa conversa segue adiante? Pode ser um entendimento produtivo? Olha, foi uma grande alegria, nós recebemos aqui no Ministério Público o magnífico reitor na última sexta-feira, à disposição da reitoria nesse novo mandato de abrir a universidade para a comunidade. O Ministério Público é o representante da sociedade em juízo, é o fiador dos direitos sociais da população brasileira e precisa, muitas vezes, dessa expertise que a USP pode nos dar. Estabelecemos aqui 3 diretrizes importantíssimas nesse relacionamento, que seria a questão ambiental, tão importante nos dias de hoje, ontem, hoje, com as chuvas, nós vimos o quão
importante é cuidarmos das questões ambientais, mas também a tecnologia da informação e a criminalidade. A USP tem, por exemplo, o seu núcleo de estudos de violência, ela pode nos ajudar na compilação de dados. Nós precisamos e queremos cada vez mais trabalharmos aqui no Ministério Público em cima de dados, e esses 3 campos, entendemos, são campos fundamentais que podem nos ajudar no aperfeiçoamento do trabalho do Ministério Público, via de consequência, no aperfeiçoamento do atendimento à população por parte da nossa instituição. Será, de fato, algo que nós concretizaremos e que será muito bom para a população do Estado de São Paulo. Agora, em relação, por exemplo, à questão ambiental, qual que é a atuação do Ministério Público normalmente, que pode ser reforçada com essa troca de informações? Olha, veja, são impactos importantes, estudos, pesquisas que podem ser feitas, laudos periciais, não é? Nós não podemos nos esquecer. Eu trabalhei, por exemplo, lá atrás em acidentes aéreos. Foi a USP que nos ajudou, por exemplo, a esclarecer causas do acidente que aconteceu em 2007 aqui em Congonhas. É a USP que pode nos ajudar, por exemplo, em grandes tragédias ambientais. É a USP, por exemplo, que pode nos ajudar na questão ambiental, entender as questões que envolvem o clima, entender, nos ajudar a criar programas que possam prevenir enchentes, que possam resguardar a população brasileira e produzir um meio ambiente melhor para todos nós, a partir do Estado de São Paulo, a partir desse trabalho. Eu acho que a expertise que a USP pode nos trazer, em termos de conhecimento, na questão pericial, isso pode ser muito importante. Agora, pode nos trazer resultados muito positivos. Doutor Sarrubo, em relação a esse anúncio que o senhor fez da capacitação dos integrantes do núcleo de atendimento a vítimas de crimes violentos, o senhor pretende dar um acolhimento das várias formas, desde saúde, psicológico, jurídico. Agora, de que forma se dará esse atendimento, essa melhoria, e que tipo de crimes? Olha, na verdade, há um grande espaço por parte do Ministério Público, do sistema de justiça, para o acolhimento à vítima. A vítima, muitas vezes, dos crimes violentos. Então, nós estamos falando de homicídios, estamos falando de roubos, extorsão mediante sequestro, estupros, crimes sexuais. A vítima, muitas vezes, ela é chamada para prestar depoimento em juízo sem nenhum amparo, ela não tem orientação, ela mal sabe chegar ao fórum e se conduzir dentro do processo, ela muitas vezes não sabe como se dá o processo, qual o resultado do processo, quais os direitos que ela tem. Esse núcleo de atendimento às vítimas de crimes violentos, ele se iniciará aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, na Promotoria Criminal da Barra Funda, e a ideia é o acolhimento da vítima para que ela possa entender o papel dela no processo criminal, a importância do seu depoimento, mas mais do que isso, nós vamos levar a ela os seus direitos, vamos entender as suas necessidades e dar atendimento social, psicológico, enfim, dar aquele acolhimento necessário, já que temos muitos crimes violentos ainda no Estado de São Paulo e no Brasil, como de resto, e é preciso esse olhar da vítima. O Ministério Público é a instituição que olha pela sociedade, é o fiador dos direitos sociais da população brasileira. Segurança pública é um direito social, a vítima, ela precisa receber esse acolhimento, ela precisa receber essa orientação. É isso, e começa o trabalho no dia 4, como o senhor citou, no Fórum Criminal da Barra Funda. É isso, ouvimos o Mário Sarrubo, que é Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigada, doutor Sarrubo, uma boa noite. Muito obrigado, Denise, uma boa noite a você e aos telespectadores do Jornal da Gazeta. Com vocês.